Nenhum filme de terror chega aos pés da realidade que eu vou te contar hoje. O que você vai ver é uma escalada perturbadora, do tédio à rebeldia e da rebeldia à mais pura monstruosidade. O que começou como uma simples amizade de subúrbio se transformou em uma das seitas mais cruéis da história. Ficou curioso ou curiosa? Então já deixa o seu like agora para não esquecer. E se você é novo por aqui, se inscreva e ative o sininho para o YouTube não te deixar de fora dos próximos mistérios. Aproveite e confere se a sua inscrição ainda está ativa, porque a plataforma costuma remover quem não interage. Redes sociais na tela? Então, sem mais delongas, mergulhe comigo no caso As Bestas de Satã. O inferno entre nós. Este material reúne relatos baseados em diferentes fontes da internet, jornais e registros históricos. Aborda temas como tragédias, violência e experiências sobrenaturais, que podem ser sensíveis para algumas pessoas. Não é recomendado para menores ou quem esteja emocionalmente vulnerável. Nosso objetivo não é o sensacionalismo, mas sim preservar a memória dos fatos, incentivar a reflexão e alertar sobre os perigos reais enfrentados pela sociedade. Sabe aqueles grupos de jovens que a gente vê reunidos em parques, trocando ideias sobre música e filmes? Na Itália, entre o final dos anos 90 e o início dos 2000, existia um grupo assim que parecia comum, mas escondia um lado sombrio. Eles ficaram conhecidos como Bestas de Satã. Para entender as Bestas de Satã, a gente precisa olhar para a província de Varese e o subúrbio de Milão naquela época. Não imagine mansões ou lugares sombrios de filme de terror. Imagine aquela classe média baixa italiana, cidades industriais meio cinzentas e jovens que pareciam estar apenas matando o tédio. O imã que uniu todo mundo foi a cena do metal de Milão. Eles se conheciam basicamente em dois pontos. O primeiro ponto era a Feira de Sinigalia, um mercado famoso em Milão, onde a galera alternativa se reunia para comprar discos, camisetas de banda e taxinhas. E o outro local era o Parque Sempione, o ponto de encontro oficial deles. Eles ficavam lá bebendo e ouvindo música. Muitos se conheceram no serviço militar, que era obrigatório na Itália na época, como Nicola Sapone e o Paolo Leoni. Outros, como Fábio Tollis, entraram no grupo porque tinham bandas de garagem e procuravam gente com o mesmo gosto musical. Só que o rolê deles envolvia abusar de álcool e drogas. Muitos ali eram até traficantes conhecidos na região. No geral, os pais achavam que eles eram apenas jovens rebeldes que gostavam de rock pesado e vestiam preto. Os jovens trabalhavam durante o dia, em empregos manuais ou no comércio, e à noite se reuniam para curtir. Antes de serem uma seita, eles eram apenas um círculo de amigos que girava em torno de uma banda de death metal chamada Ferocity, criada por Nicola Sapone e Paolo Leoni. Nas letras das músicas e nas conversas entre eles, a temática satânica era constante. O termo bestas começou a ser usado internamente para descrever a eles mesmos como seres superiores e instintivos, que agiam fora das leis da moralidade humana. Paolo Leoni, considerado o mentor ideológico, foi quem mais alimentou a ideia de que eles eram bestas. Ele pregava uma forma de satanismo baseado no instinto animal e na violência. Para o grupo, ser uma besta significava romper com a civilização e abraçar o lado obscuro. O nome servia para criar uma barreira entre eles, que seriam os escolhidos, e os outros, o resto do mundo. Então a coisa toda era comandada por Nicola Sapone e Paolo Leoni. O Sapone
Era encanador, tinha uns 20 e poucos anos e uma vida aparentemente normal, sem passagens pela polícia. Ele era o braço forte, mas tinha uma frieza que assustava muita gente. Já o Paolo Leone tinha um histórico pesado. O pai dele era um satanista que já tinha sido preso antes por matar uma pessoa. O Paolo era bem instável, trabalhava em supermercado e já tinha tentado suicídio nos trilhos do metrô, gritando coisas sem sentido sob efeito de drogas depois de perder o pai e a mãe. Ele vivia mergulhado em traumas e usava isso para manipular os outros. Os outros que faziam parte do grupo era Andrea Volpe, né, o faz-tudo ali do grupo, ele vivia de bicos, era o mais dependente de drogas pesadas como heroína e cocaína. A vida dele era basicamente circular entre Milão e as cidades menores, sempre atrás de entorpecentes. Andrea Bontade, um jovem que tinha um emprego regular, mas que era muito influenciável. Ele tinha medo do grupo, mas a carência de pertencer a algo o mantinha preso ali. Fábio Tolis era o mais novo, um garoto de 16 anos, estudante apaixonado por música que via naquelas reuniões uma rebeldia adolescente. Depois, o grupo foi aumentando, chamando a atenção de outros jovens. De amigos, eles foram se tornando uma família alternativa. Mas logo, a coisa foi evoluindo para algo muito mais perigoso. Para entrar no grupo, um novato tinha de passar por provas de coragem. Ninguém sabe exatamente o que eram essas provas, mas o que a gente sabe é que eram muito pesadas, né? Então, muita gente desistia no caminho por causa das ameaças de violência. Eles tinham pavor de quem tentava sair. Eles também curtiam causar dor uns nos outros durante as sessões de droga. Fábio Tolis, o garoto de 16 anos que entrou no grupo pela música, acabou virando saco de pancada. Os caras apagavam um cigarro no corpo dele e Paolo Leone chegava a morder o pescoço do menino de verdade. Chiara era uma jovem de 19 anos, descrita por quem a conhecia como alguém doce, mas muito influenciável e carente. No grupo, ela era conhecida principalmente como a eterna apaixonada pelo Paolo Leone, o líder espiritual. Ela era uma das poucas mulheres no núcleo central ali do grupo. Por ser perdidamente apaixonada pelo Leone, ela aceitava humilhações que outros, não aceitariam. Ela era conhecida por ter marcas de agressão no pescoço. O Leone a espancava e a mordia com frequência, e ela via isso como uma espécie de paixão selvagem, dominadora e cega. O grupo passou a vê-la como um estorvo quando ela começou a demonstrar medo dos rituais e disse que queria sair. Para as bestas, ela se tornou uma traidora e uma ameaça, porque sabia demais. No satanismo improvisado deles, decidiram que ela personificava o pecado da fraqueza e que sua morte seria um sacrifício necessário. Nas bestas de Satã, a regra era clara: só se sai morto. Paolo Leone nunca amou Chiara. Para ele, ela era uma posse, um objeto de controle. Ele a usava para validar sua posição de mestre e líder. Havia sim um envolvimento sexual e uma proximidade, mas era uma relação de predador e presa. Paulo sabia da carência dela e usava isso para testar até onde ela aguentava a dor. O tratamento de Paolo com Chiara Era de uma crueldade muito sádica, gente. O que o grupo via como um amor satânico era, na verdade, tortura física e psicológica. Ele gostava de diminuí-la na frente de todo mundo, dos outros membros, para mostrar que ela era submissa a ele. Ele começou a tratá-la com desdém, que acabou quebrando a fantasia dela. Ela não era a rainha de uma seita, entendeu? Ela era apenas alguém que ele batia quando estava drogado. Chiara começou a notar Que os planos do grupo estavam deixando de ser apenas viagens ali de droga e estavam se tornando planos de morte real. O clima de paranoia cresceu e ela sentiu que a próxima vítima de um sacrifício poderia ser qualquer um, inclusive ela. Quando ela manifestou que queria se afastar e não aguentava mais as agressões e o rumo sinistro das reuniões,
a chave de Paolo Sapone virou. De namorada membro, ela passou a ser vista como uma ameaça, Primeiro, tentaram matar a Chiara. com uma overdose acidental de heroína, mas a polícia apareceu na hora H e estragou todo o plano, né? Por sorte. Depois, tentaram explodir um carro com ela e o amigo Fábio Tolis dentro. O Fábio também queria sair do grupo porque ele havia percebido que seus amigos tinham se tornado os monstros que antes apenas cantavam sobre. Mas o fogo demorou a pegar e eles conseguiram escapar. Em janeiro de 98 veio o golpe final. Atraíram os dois para um bosque em Soma Lombardo para um suposto ritual de encerramento. Para atrair Chiara e Fábio Tolis, naquela noite de janeiro o grupo mudou o tom. Então, Nicola Sapone e Andrea Volpe usaram um discurso de reconciliação. Eles fingiram que aceitavam o desejo deles de sair, mas disseram que, para isso, precisavam fazer um ritual de despedida ou um último juramento de silêncio para que tudo ficasse bem. Eles venderam a ideia de que, após aquela noite no bosque, ela estaria finalmente livre e em paz com o grupo. Foi o canto da sereia para levá-la ao local do crime. Aviso que esses detalhes a seguir são pesados, então se você quiser pular, basta colocar no minuto que está aqui na tela. A Chiara, gente, não foi sozinha. Ela foi junto com o Fábio, até porque ele também queria sair. Provavelmente um deu coragem ao outro. Eu imagino quanto medo eles deviam estar sentindo. Imagino que eles não queriam ir, que havia o medo, né? O medo do castigo que eles podiam levar só por faltar, porque o preço da desobediência era muito maior. O que eles não sabiam é que a cova já estava cavada há dias, O Nicola Sapone esfaqueou a Chiara até a morte. enquanto o grupo atacava o Fábio. O Fábio era forte, lutou muito, mas levou marteladas na cabeça e foi esfaqueado na garganta. Jogaram os dois na cova, como se fosse tudo tão fácil. Nesse meio tempo, outro membro, Andrea Bontade, deveria ter ficado de vigia na entrada da trilha para avisar se a polícia ou algum curioso aparecesse. Só que na hora H, a consciência ou o medo bateu mais forte. Bontade não apareceu. Ele ficou em casa enquanto o crime acontecia. Para o líder Nicola Sapone, isso foi uma ofensa imperdoável ao pacto de sangue do grupo. Nos meses seguintes ao crime do bosque, o grupo passou a tratar Bontade como um inimigo. Em reuniões regadas a rituais, eles o forçavam a ingerir coquetéis absurdos de drogas, como LSD, heroína e álcool. O objetivo era deixá-la em um estado de depressão profunda e psicose. Nicola Sapone foi direto. Ou Bontade se matava, ou o grupo mataria de um jeito muito pior. Eles diziam que Satanás exigiu o sangue de quem falhou ou demonstrou fraqueza. Após uma noite de abusos e pressão psicológica extrema com o grupo, Bontade pegou seu Fiat Punto. Ele estava completamente fora de si. Ele acelerou o carro a mais de 120 km por hora e bateu direto contra um muro. Se a história já está tomando esse rumo, né? Imagina o que vem à frente. Gente, vai piorar e muito. Naquela noite de janeiro de 1998, o Fábio foi forçado pelo Nicola Sapone a ligar para a casa dele e dizer ao pai: Vou dormir na casa da Chiara e não volto hoje. Michele, o pai dele, conhecia bem o filho. O tom de voz do Fábio estava estranho e aquela não era uma atitude comum dele. Além disso, Michele sabia que a relação do grupo era muito caótica. Ele então não foi dormir, ele não conseguiu dormir. Ele pegou o carro e saiu pelas ruas de Milão e arredores procurando pelo filho, indo direto aos lugares que ele sabia que as bestas se reuniam. No meio da madrugada, Michele encontrou o líder Paolo Leone, que também era conhecido como o Ozzy. Quando questionado sobre o paradeiro do filho, Paolo agiu com um cinismo muito absurdo. Ele sorriu e disse: "Fica tranquilo, Ele tá com a Chiara transando. você sabe como é." No dia seguinte, Michele descobriu que a Chiara também não tinha voltado para casa. e que a família dela estava desesperada.
Se eles estavam namorando, né, gente, por que que ninguém conseguia contato? Por que nenhum amigo sabia de nada ali, do paradeiro dos dois, mas todos agiam de forma estranha. O pai do Fábio, Michele Tolis, ficou desesperado com o desaparecimento do filho. Por 6 anos, o grupo fingiu preocupação. Chegaram a aparecer na TV, distribuíram panfletos, enquanto Michele rodava a Itália toda atrás do filho. A polícia italiana, na época, tratou o caso como uma simples fuga de adolescentes, achando que o casal tinha fugido para a Espanha para viver um romance. Michele decidiu investigar sozinho, então. Ele se tornou uma sombra das bestas de Satã. Ele anotava quem conversava com quem usava qual droga e quem parecia estar com medo. Ele montou um arquivo gigantesco com fotos e nomes. E é aqui que a história ganha um lado sombrio demais, incrivelmente perturbador. O caso de Mariangela Pezzotta foi o começo do fim para as bestas de Satã. Se não fosse por esse crime ocorrido em 2004, é bem provável que os assassinatos de Fábio e Chiara continuassem sendo um mistério até hoje. Mariangela era uma mulher de 27 anos, descrita como alguém centrada, que trabalhava e tentava seguir a vida normalmente. O erro dela foi ter sido a namorada do Andrea Volpe por 10 anos. Conviveu anos com ele e começou a ligar os pontos sobre o desaparecimento de Fábio e Chiara. Ela não era do grupo, mas ainda conversava com Volpe e sabia da natureza tóxica deles. Inclusive, aparentemente, Volpe deixou de dar atenção a ela para viver totalmente para a seita. Nicola Sapone, o líder, deu um ultimato a Volpe. Olha, você tem que matar Mariangela ou nós matamos você e sua nova namorada. A nova namorada de Volpe se chamava Elisabetta. Sapone achava que Mariangela sabia demais e estava tentando afastar Volpe da seita. Diferente da Chiara, a Elisabetta não era uma membro fundadora. Ela era conhecida como a namorada atual do Andrea Volpe. Para o grupo, ela era quase um acessório dele, né? E era conhecida por estar constantemente drogada. O Volpe a mantinha num estado de semiconsciência com misturas pesadas de heroína e cocaína, o famoso speedball. Ela vivia em um transe profundo que a tornava a cúmplice perfeita, pois não questionava nada. Volpe convidou Mariangela para jantar em um chalé em Gola Seca, sob a desculpa de devolver umas fitas de vídeo e conversar com ela. Eu acredito que nesse momento ele tenha dito coisas a ela, tipo desabafos, falar sobre deixar a seita e mudar de vida por causa das drogas, ou talvez tenha dito bem mais coisas sobre as seitas, eu não sei, né? Mas ele tinha um perfil bem narcisista e ela acabou comprando a ideia de que poderia ser a salvadora dele, de que ele realmente estava precisando de ajuda. Eu não sei se talvez ela nutria sentimentos por ele ou se era só uma preocupação por conhecê-lo há muito tempo. No fundo, ele só queria mantê-la por perto para controlá-la. Os detalhes a seguir são sensíveis. Se você quiser, eu tô com um minuto aqui na tela, é só você pular e continuar assistindo o vídeo normalmente. Enquanto a Mariangela achava que era um encontro civilizado entre velhos conhecidos, Volpe e Elisabetta Ballarin estavam na cozinha usando drogas, né, speedball, e no meio de uma discussão, Volpe pegou uma pistola e deu 2 tiros no rosto de Mariangela. Ela caiu, mas por milagre ou maldição, não morreu na hora. Ela ficou agonizando no chão da sala. A Elisabetta, que na época tinha apenas 18 anos de idade, teve uma participação que até hoje gera debate jurídico. Ela estava completamente chapada, mas isso não a impediu de ajudar o Volpe a preparar a cena e, depois dos tiros, ficou no local limpando o sangue enquanto Mariangela ainda respirava. Desesperados porque Mariangela não morria, eles chamaram o Nicola Sapone e quando ele chegou, ele ficou furioso com a incompetência deles. Ele pegou uma pá, ele mesmo, e golpeou o rosto de Mariangela repetidamente,
até que ela parasse de se mexer. Após esse crime horrível, Sapone foi embora e mandou o casal sumir com o carro da Mariangela. Elisabetta foi dirigindo o carro da vítima e Volpe foi atrás no dele. No caminho, Elisabetta, em um estado de confusão mental total por causa das drogas e pelo choque, bateu o carro em uma mureta perto de uma represa. Quando a polícia chegou para atender esse acidente, encontrou Elisabetta em estado de choque, murmurando coisas sem sentido, falando sobre uma Mariângela, que tinha alguém que foi morto, né? E os policiais foram até o chalé do Volpe investigar e viram terra mexida no jardim. A perícia descobriu algo terrível. Mariângela foi enterrada no jardim do chalé, ainda com sinais vitais, ou seja, ela morreu sufocada pela terra ou pela hemorragia após ser enterrada. O Volpe abriu o bico e contou tudo. Inclusive onde estavam o Fábio e a Chiara. O Michele Tolis finalmente teve sua resposta e foi muito doloroso para ele. A contribuição de Michele Tolis para o desfecho do caso é considerada uma das maiores demonstrações de persistência e inteligência investigativa feita por um civil na história do crime europeu. Ele descobriu os antecedentes do pai de Paolo e as tendências suicidas do líder, ligando o perfil psicológico deles ao perigo que o filho corria. Sabia exatamente os horários e locais onde Nicola Sapone, Andrea Volpe e os outros se reuniam. Tirou centenas de fotos dos membros do grupo ao longo dos anos. Nessas fotos, ele conseguiu registrar membros usando roupas e acessórios que pertenciam ao Fábio Ou a Chiara. após o desaparecimento, a mudança de comportamento e a ostentação de símbolos satânicos que se tornaram mais agressivos após 1998. Ele documentou as marcas de mordidas e queimaduras de cigarro que viu no filho e em outros jovens, apontando que aquilo era um padrão de abuso. A maior contribuição de Michele foi o timing. Quando Andrea Volpe foi preso pela morte da Mariangela Pezzotta em 2004, a polícia achava que era um crime isolado de um drogado contra a ex-namorada. Michele Tolis foi até a delegacia com o seu dossiê completo. Ele disse aos investigadores: "Esse homem que vocês prenderam hoje é o mesmo que estava com meu filho na noite em que ele sumiu em 1998. Ele não é um assassino de agora, ele é um assassino de muitos anos." Foi a insistência de Michele que forçou os investigadores a confrontarem Andrea Volpe com os detalhes do desaparecimento de 98 e com as provas. Diante dessas provas, e nomes que Michele já tinha levantado, Volpe percebeu que não adiantava mais mentir e decidiu confessar tudo para tentar uma redução de pena. Ele descreveu com uma precisão assustadora Como mataram Fábio e Chiara. Foi ele quem deu o mapa exato de onde os corpos estavam enterrados no bosque de Metana, e sem ele a polícia nunca teria achado a cova, já que estava coberta por 6 anos de vegetação. Ele admitiu que o grupo tinha um pacto de silêncio, mas que o medo do líder Nicola Sapone era o que mantinha todo mundo calado. Contou que eles eram os bestas de Satã, e foi assim que eles passaram a ficar conhecidos na mídia. Outro que confessou detalhes bizarros foi um jovem chamado Mario Maccione. Na época dos primeiros crimes, ele era apenas um adolescente com cerca de 16 anos. Segundo depoimentos do próprio Maccione e relatos do processo, ele dizia conseguir entrar em transe durante rituais, afirmava ouvir e sentir a presença de entidades demoníacas. Às vezes, dizia transmitir mensagens do demônio para os outros membros. Por causa disso, dentro do grupo, ele era visto como alguém que interpretava sinais sobrenaturais e ficou conhecido como o médium. Só que os investigadores chegaram à conclusão, eles acreditavam que isso era mais uma teatralização ou um surto coletivo influenciada pelas drogas, pela música extrema e também pelo ambiente de culto. Ele admitiu que o grupo o usava como um tipo de médium durante os rituais para dar ordens em nome de entidades.
Maccione confessou sua participação no bosque e ajudou a confirmar que a violência era um requisito para subir na hierarquia do grupo. Ele ajudou a atrair as vítimas para a floresta perto de Soma Lombardo, participou do ataque coletivo contra Fábio Tolisi e ajudou a enterrar os corpos depois do assassinato. Já os líderes inicialmente resistiram em confessar. Sapone tentou negar tudo até onde pôde, mas as confissões detalhadas de Volpe e Maccione o encurralaram. Ele foi descrito pelos outros como o executor mais cruel, aquele que deu as marteladas finais no Fábio e as pauladas na Mariangela. Paolo Leone manteve uma postura de arrogância. Mesmo com as evidências, ele tentava se desvincular da execução direta, agindo como se fosse apenas um guia espiritual que não tinha culpa das mãos sujas de sangue dos outros. Coisa de psicopata, né? Nenhuma novidade. As confissões levaram à reconstituição. Os réus foram levados de volta aos bosques e ao chalé. E com isso surgiu mais um detalhe chocante. Volpe contou que após matarem Fábio e Chiara, Eles urinaram sobre os corpos e dançaram em cima da cova enquanto gritavam frases de ordem, o que mostrou que não era apenas um crime de ódio, mas um ritual de desumanização. Para os líderes e executores mais cruéis, a justiça não teve pena. Menos mal. O foco foi tirar esses caras da sociedade para sempre. Nicola Sapone, o executor, foi condenado a 2 prisões perpétuas e mais isolamento. ele foi apontado como o cara que deu as facadas finais na Chiara E as pauladas na Mariangela. Ele nunca demonstrou arrependimento real. Paolo Leone, o líder ideológico, embora não tenha sujado as mãos diretamente no bosque, ele ficou na cidade ali criando um álibi. Ele foi condenado à prisão perpétua também. A justiça entendeu que sem a manipulação mental dele, os crimes não teriam acontecido. E agora vem a indignação. O cara que revelou tudo, Volpe, poderia ter pegado uma perpétua, mas por ter levado a polícia aos corpos de Fábio e Chiara, foi condenado a 20 anos apenas de prisão. Uma pena considerada branda por muitos italianos. Ele foi solto em março de 2020, após cumprir cerca de 16 anos devido a bom comportamento em indultos. Hoje, ele vive sob outra identidade e, segundo o relato, se converteu a uma igreja evangélica. É sempre assim, né, gente? Ai, o médium, como ele era menor de idade, na época dos primeiros assassinatos, ele foi julgado pelo Tribunal de Menores. Pegou 19 anos de prisão e já está em liberdade. Também teve mais um que foi condenado, chamado Pietro Guerrieri. Ele era o tatuador do grupo e ajudou a bater no Fábio Tolisi, né? Pegou uns 12 anos e 8 meses de prisão, mas também já está livre. Eros Monterroso e Marco Zampolo participaram do crime no bosque, pegaram penas em torno de 27 e 29 anos, respectivamente. Elisabetta foi a que mais gerou debate. Ela não era do grupo original, estava sob um estado de dependência química e psicológica total de Volpe. Foi condenada a 23 anos de prisão por cumplicidade na morte da Mariangela. Na cadeia, ela se tornou uma detenta modelo, ela estudou, se formou com honras e o próprio pai da Mariangela, chamado Silvio Pezzotta, acabou perdoando a Elisabetta e disse que acreditava em sua mudança. Ela recebeu o benefício da liberdade condicional e terminou de cumprir sua dívida com a justiça em 2017. Hoje, ela tenta viver uma vida longe dos holofotes. E detalhe, a teia das bestas de Satã era maior do que o núcleo que a gente mais ouve falar. Com pessoas que entravam, pessoas novas que entravam o tempo todo, mas as investigações acabaram focando nesses 8 nomes principais que foram a julgamento. No fim, houve um debate enorme na Itália sobre se a culpa era do black metal e de bandas como Slayer, por exemplo, ou se era apenas o reflexo de jovens em situações sociais precárias, sem saúde mental e afundados em drogas.
Pelo menos outros 10 casos de desaparecimento foram ligados ao grupo, mas nunca provados. Um dos casos que os policiais ligaram às bestas foi o de Christian Frigerio. Em 14 de novembro de 1996, cerca de 8 anos antes de Andrea Volpe ser preso pela polícia, Christian, um operário de construção civil da comuna de Brugherio, sumiu aos 23 anos de idade quando saía de casa de bicicleta e nunca mais voltou. Duas pessoas que conheciam o Christian disseram aos policiais anonimamente que ele realmente tinha se envolvido com a seita e sofrido maus tratos, e um dos entrevistados chegou a afirmar que o Christian havia sido assassinado e depois enterrado. Um dos próprios integrantes das bestas, Mario Maccioni, chegou a declarar que o Christian tinha mesmo sido morto pelo grupo, mas depois ele voltou atrás, e aí as investigações não encontraram nenhum corpo e o caso então nunca foi solucionado. O caso gerou uma onda de pânico moral sem precedentes. Durante anos, qualquer jovem que usasse camisetas pretas, ouvisse heavy metal ou tivesse um estilo gótico passou a ser olhado com desconfiança extrema por pais e autoridades. Bandas de rock e de metal foram investigadas, concertos foram cancelados e houve uma tentativa, embora controversa, de ligar o estilo musical diretamente à criminalidade. Foi um período difícil para a cena alternativa italiana e precisou lutar para provar que rock não era sinônimo de perversidade. O Vaticano e universidades ligadas a ele passaram a oferecer cursos oficiais sobre satanismo e exorcismo para padres. O objetivo não era apenas o aspecto espiritual, mas treinar o clero para identificar sinais de seitas e comportamentos perigosos em jovens, funcionando quase como uma rede de vigilância social. Talvez a mudança mais prática veio da falha da polícia no início do caso, quando ignoraram o Michele Tolis e o desaparecimento do filho dele. A lei italiana e os protocolos policiais tornaram-se muito mais rígidos quanto ao desaparecimento de jovens. Antes, a tendência era esperar 48 horas ou tratar como fuga rebelde. Depois das bestas, qualquer indício de ligação com grupos isolados ou comportamentos estranhos passou a disparar alertas imediatos de investigação criminal, valorizando mais o depoimento das famílias. Uma grande produtora italiana anunciou que deve fazer uma adaptação de livros sobre esse caso para as telas, que seria ou um longa-metragem ou uma minissérie. A direção está nas mãos de Francesco Carotine e o roteiro conta com nomes que trabalharam em séries como Gomorra e Bad Guy. O foco deve ser a complexa relação entre Volpe e os líderes. Uma história pesada que mostra como o fanatismo e o vício podem transformar pessoas comuns em monstros reais. As bestas de Satã mostraram ao mundo que o mal não precisa de invocações sobrenaturais para existir. Ele só precisa de um grupo de jovens que perdeu a bússola da própria humanidade. Encerramos este caso, mas a reflexão que fica nos obriga a olhar com mais atenção para as sombras ao nosso redor. O caso das bestas de Satã prova que o perigo muitas vezes não vem de fora, mas nasce de dentro, da carência, do vício e de uma necessidade cega de pertencer a algo. Vimos que a nossa normalidade é uma pele sensível que se rasga quando o fanatismo encontra mentes vulneráveis. Eles deram vida ao inferno em plena luz do dia. Mas será que esse abismo já não estava lá, esperando um convite para se manifestar? Agora o debate continua com você. O que mais te chocou nesse caso? Comenta aqui embaixo, traga suas sugestões para os próximos vídeos e compartilhe esse conteúdo para fortalecer o canal. Obrigada pela companhia e até o próximo episódio.